Olá, eu sou Daniel Salomão, muito bem-vindo ao meu canal. Essa é uma série a respeito de Descomplicando Finanças, onde eu coloco os conceitos, as ideias. Especialmente agora estou falando a respeito de renda fixa e esse vídeo será especialmente a respeito de Tesouro Direto. Se você tem suas dúvidas, é melhor você assistir, comentar, falar se está sendo claro, se não está sendo claro, se tem algum detalhe a ser colocado. Esse vídeo é a parte inicial, conceitual. Eu vou colocar depois na sequência alguns vídeos falando sobre cada tipo de título. Esse agora é só para você entender como é que funciona. Agora vamos à vinheta. Não se esquece de se inscrever no canal e ligar as notificações para saber quando os próximos vídeos da série vão chegar. Você já pensou em emprestar dinheiro para alguém? E você já pensou em emprestar dinheiro para o Brasil? É possível você emprestar dinheiro para o governo. O Tesouro Nacional, que é quem emite ali os títulos do governo, o governo ele também pega dinheiro emprestado e ele remunera as pessoas que emprestam dinheiro para ele. Isso é feito através do Tesouro Nacional. E quando uma pessoa física quer acessar esses títulos, quer ir lá comprar títulos do governo, ou seja, quando você compra um título do governo, você investe ali, você empresta dinheiro para o governo pega aquele dinheiro e, baseado no contrato do título, ele te devolve o dinheiro com juros, tá certo? Em algum momento. Então, o Tesouro Direto é uma forma de nós financiarmos o Estado. No vídeo passado, eu estava falando algumas características sobre renda fixa e eu falei especialmente você conhecer para quem você está emprestando dinheiro. Então, quando nós falamos a respeito de segurança, você tem que pensar, peraí, eu estou emprestando esse dinheiro para quem? Uma pessoa que tem capacidade de honrar ali com o pagamento, que tem como entregar esse dinheiro de volta? E aí eu te pergunto, você acha que dentro do Brasil, se a gente considerar todas as instituições financeiras, todos os bancos, todas as empresas, todas as pessoas, quem que teria maior capacidade de honrar com compromissos, de pagar alguém? O governo provavelmente está ali entre os com maior capacidade de pagamento. Então, no Estado, aqui no Brasil, no país, aquele que tem a maior capacidade de segurança de te devolver o dinheiro remunerado é o governo. Então, o risco desse crédito, o risco de você tomar um calote com o governo, ele é menor do que os outros tipos de investimento em renda fixa no Brasil. Por isso, se considera o investimento no Tesouro Direto um investimento de baixo risco. Mas eu preciso falar que, historicamente no Brasil já houve calote de dívida. Na verdade, o governo ele pode ali rolar dívida, pode pegar financiamento externo para poder conseguir honrar com os compromissos. Então, o pagamento da dívida do Estado ele tem um risco muito baixo, mas esse risco não é zero. Se a gente pega, por exemplo, um país que tem uma economia muito sólida, que é um país muito rico como os Estados Unidos, eles também têm uma espécie de um tesouro direto deles lá. Então, quando você olha para os títulos americanos, o risco lá de crédito é considerado o menor do planeta. Então, o menor risco de crédito que existe é dos títulos americanos. No Brasil, nós temos o título brasileiro, do nosso tesouro, ele tem um risco embutido no prêmio desse título. Então, quando você vai pegar empréstimo, por exemplo, o americano pode investir lá nos Estados Unidos dinheiro no tesouro deles lá. Se ele quiser vir para o Brasil, ele vai ter que ganhar um prêmio pelo risco que existe de investir no governo brasileiro, nos títulos brasileiros. Então, esse prêmio, esse bônus, ele é medido de algumas formas. Uma delas é você medir o risco Brasil. Então, você olha o risco Brasil em pontos e você consegue calcular o risco e embutir nesse título. Por isso que, historicamente, os títulos do Tesouro aqui no Brasil pagam mais, numericamente falando, em percentual, do que títulos de outros países ao redor do mundo, em relação, por exemplo, ao título americano. Então, o Tesouro Direto, ele tem ali uma taxa estimada de rentabilidade. Eu preciso falar ainda sobre dois conceitos nesse vídeo que são importantes. Um conceito é um conceito de inflação. Inflação é quanto que o seu dinheiro perde poder de compra ao longo do tempo. Então, vamos supor, eu quero comprar um objeto que custa R$100 e eu não compro ele hoje. E eu pego esses R$100 e coloco na gaveta. Daqui a um ano, eu quero comprar o mesmo objeto com R$100, só que eu descubro que esse objeto agora custa R$105. Então, a inflação dele foi de 5% no ano. Não é que ele ficou mais valioso,
é que o preço de face dele subiu. O nome disso é inflação, isso é um fenômeno. Então, aqueles R$100 não compram mais esse objeto. O governo tem uma forma de ler a inflação. Pega-se o consumo de famílias que têm renda de 1 até 50 salários mínimos, de consumo diário, cotidiano, e se criou um índice chamado de IPCA. Então, o padrão de gasto de uma família vai sofrer inflação ao longo do tempo. O governo mede isso. Eu costumo dizer que os índices são como termômetros diferentes. Nenhuma inflação para uma pessoa é igual para outra, só que o governo precisa de alguma média para poder dizer quanto foi a inflação no período. Então, ele criou um título chamado de IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E esse termo você precisa saber dele, porque a gente vai falar mais a respeito disso na série, especialmente sobre os títulos que são atrelados à inflação. O governo usa um índice chamado de IPCA. Você deve ter escutado em outros, por exemplo, IGPM, INCC e por aí vai. Uma pessoa pode pegar e falar, eu vou criar aqui um índice de inflação pessoal e criar o seu próprio índice. Ou você pega, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que faz a leitura do IGPM, né, que é uma outra métrica que é usada. Então, toda vez que alguém tenta registrar a inflação de um período, pode-se criar um índice para isso. O índice oficial do governo, quando se fala em Tesouro Direto, se chama, então, IPCA. Você consegue achar o IPCA facilmente na internet hoje. Existe, por exemplo, uma calculadora do cidadão, que é um serviço que é disponibilizado pelo Banco Central. Existe na internet, você pode colocar lá e você consegue acertar datas, Você coloca uma data específica, um valor, e esse valor ele é corrigido pelo IPCA. E o outro conceito que eu quero explicar, além do IPCA, é o conceito de taxa Selic. O que é taxa Selic? Taxa Selic é mais ou menos o seguinte: quando você tem um título do governo e ele vai ser remunerado baseado numa taxa que o governo determina, ele tem que criar uma referência. Ele fala, bem, vamos chamar os juros no Brasil de Selic. É isso que o governo faz. Então ele pega essa taxa e determina quanto que vai ser remunerado um título ao longo do tempo. A taxa Selic ela é definida por um comitê, que é o Comitê de Política Monetária, o Copom, que se reúne periodicamente. E essa taxa ela tem que ser atrativa para que o governo consiga se financiar. É nessa taxa que entra a diferença entre o risco Brasil e o americano, por exemplo, e de outros países. E nessa taxa espera-se que seja embutido o risco do país, ele possa superar a inflação projetada no período e ele consiga pagar ali um prêmio, para que a pessoa consiga ter uma remuneração pelo seu capital. São termos apenas, eu não estou destrinchando os tipos de título, essa é uma aula conceitual para você entender cada termo desse e a gente vai aplicar melhor nas próximas aulas em cada um dos 3 principais tipos de investimentos do Tesouro Direto. Então, eu te espero na próxima aula, espero que tenha gostado. Se gostou, curte. Não esquece de compartilhar o vídeo com as pessoas que você acha que vão se beneficiar. E até mais.